A diferença entre calma e passividade. A calma é frequentemente confundida com passividade, mas são estados muito distintos. Ser calmo não significa ser indiferente ou resignado diante dos desafios da vida. Pelo contrário, a verdadeira calma exige um nível profundo de consciência e controle sobre as próprias emoções, enquanto a passividade muitas vezes reflete uma ausência de ação ou de envolvimento com a realidade. Imagine um rio. Um rio calmo não é um rio parado. Ele continua fluindo, mas de forma serena e constante, sem permitir que as turbulências do entorno o desviem do seu curso. A passividade, por outro lado, é como uma poça d'água estagnada que se entrega às circunstâncias sem movimento próprio. A pessoa passiva aceita tudo sem questionamento, deixando que as forças externas ditem o rumo da sua vida. Já a pessoa verdadeiramente calma observa, reflete e age com intenção, sem se deixar levar pelo caos ou pelas pressões momentâneas. Considere um mestre em artes marciais no meio de um combate. Ele não se desespera diante dos golpes do adversário, nem se entrega ao medo ou à raiva. Sua calma é uma ferramenta, um escudo mental que lhe permite avaliar cada movimento e responder com precisão. Um lutador passivo, no entanto, não reage. Apenas recebe os golpes, sem estratégia, deixando que o destino decida seu resultado. Ser calmo significa agir a partir da razão e da clareza, enquanto a passividade é a ausência de ação consciente. A serenidade é uma forma de poder, a passividade, uma forma de submissão. Portanto, cultivar a calma não é sinônimo de aceitar tudo sem resistência, mas de escolher suas batalhas e enfrentá-las com inteligência, sem permitir que o mundo dite o seu estado interno. Como a serenidade se traduz em força e resiliência. A serenidade não é fragilidade, tampouco inércia. É um estado de poder absoluto sobre si mesmo. Em um mundo onde a maioria das pessoas reage impulsivamente aos desafios, quem domina a serenidade se destaca pela clareza e pela força interior. A verdadeira resiliência não nasce da resistência cega, mas da capacidade de permanecer firme sem ser consumido pelo caos. Quando um obstáculo surge, muitos entram em desespero, deixam-se levar pela raiva ou se entregam à frustração. Mas a serenidade permite enxergar a situação por uma perspectiva mais ampla, sem a distorção das emoções impulsivas. O indivíduo sereno não se apavora diante da tempestade, mas ajusta suas velas, compreendendo que a turbulência faz parte da travessia. A resiliência, por sua vez, é o reflexo da serenidade bem cultivada. Não se trata de simplesmente suportar o sofrimento, mas de transformá-lo em aprendizado. Aquele que se mantém calmo diante das dificuldades se torna mais forte porque não gasta energia lutando contra o inevitável. Em vez disso, ele se adapta, busca soluções e cresce com cada experiência. Na filosofia estoica, essa força é exemplificada pela metáfora da chama. Imagine uma vela acesa em meio ao vento. Uma chama instável, sem proteção, se apaga ao menor sopro. Mas uma chama serena, concentrada, continua queimando, se ajustando ao movimento do ar, sem perder sua essência. Assim é o indivíduo que cultiva a serenidade. Ele não se apaga diante das dificuldades, mas aprende a dançar com elas. Pense nos grandes líderes, mestres e pensadores que atravessaram períodos de crise sem perder o equilíbrio. Eles não eram os mais agressivos, nem os mais impulsivos. Eram aqueles que mantinham a mente clara, enquanto todos ao redor se desesperavam, porque a verdadeira força não está na explosão de emoções, mas na capacidade de manter-se firme, pensar com lucidez e agir no momento certo. A serenidade é a base da resiliência, porque permite enfrentar a vida sem ser destruído por ela. Quem cultiva essa força aprende que a calma não é a ausência de ação, mas a ação tomada com inteligência e propósito. O conceito estoico de ataraxia. Na essência da filosofia estoica, há um ideal supremo de equilíbrio e domínio interno. A ataraxia, o estado de ausência de perturbação. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade não está no controle das circunstâncias externas,
mas na capacidade de manter a mente inabalável, independente do que aconteça ao redor. Ataraxia não significa apatia ou indiferença, mas uma serenidade profunda que nasce da compreensão de que não há sentido em sofrer pelo que não podemos mudar. Para os estoicos, a vida é um fluxo constante de eventos, muitos dos quais estão fora do nosso controle. Pessoas vêm e vão, a saúde oscila, riquezas são ganhas e perdidas, e o tempo avança sem nos consultar. Aquele que não compreende essa realidade vive à mercê das circunstâncias, sendo arrastado por emoções intensas como a ansiedade, a raiva e o medo. Mas quem alcança a ataraxia se mantém firme, como uma rocha no meio de um rio, permitindo que a correnteza passe sem ser levado por ela. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, ensinava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas a interpretação que damos a eles. Um insulto só tem poder sobre nós se o aceitarmos como uma ofensa. Uma perda só nos destrói se acreditarmos que nossa felicidade dependia daquilo. A ataraxia nasce quando entendemos que nossas emoções não precisam ser reféns do mundo externo. Esse estado de tranquilidade não significa passividade diante da vida. Pelo contrário, ele nos dá a clareza necessária para agir de forma sábia e eficaz. Em vez de reagir impulsivamente, o indivíduo sereno observa, compreende e toma decisões com a mente limpa, sem ser dominado por paixões momentâneas. É a calma estratégica do general antes da batalha, a paciência do sábio que escuta antes de falar, a força de quem não permite que o caos externo perturbe sua paz interior. Cultivar a ataraxia é um treino diário. Não se trata de nunca sentir emoções, mas de não ser escravizado por elas. É aprender a aceitar a vida como ela é, sem resistência ao inevitável, mas com presença plena e domínio sobre si mesmo. No fim, é essa serenidade inquebrantável que nos torna verdadeiramente livres. Mestre Oogway, de Kung Fu Panda. Entre os muitos mestres da ficção que personificam a serenidade diante dos desafios, poucos são tão emblemáticos quanto o Mestre Oogway, da saga Kung Fu Panda. Sua presença transmite imediatamente uma sensação de calma profunda, como se o peso do tempo e da experiência tivessem lapidado nele uma sabedoria inabalável. Diferente de outros guerreiros que confiam na força bruta ou na estratégia calculista, Oogway ensina que o verdadeiro poder reside na aceitação tranquila da realidade e na confiança no fluxo natural dos acontecimentos. Essa visão não significa inação ou descuido com o futuro. Pelo contrário, Oogway age com precisão e propósito, mas sem a inquietação que consome aqueles que tentam controlar o incontrolável. Ele entende que cada evento, por mais caótico que pareça, pode fazer parte de um equilíbrio maior que só se revela com o tempo. Sua calma não é fruto da ignorância, mas da sabedoria de que a resistência ao inevitável só gera sofrimento desnecessário. O momento mais marcante de sua serenidade ocorre quando aceita sua partida. Ele não teme a transição, não se apega à existência e simplesmente se dissolve na natureza, como um rio que retorna ao oceano. Enquanto muitos veem a mudança como ameaça, Oogway a enxerga como um fluxo natural da vida. Sua postura nos ensina que a verdadeira força não está em lutar contra o inevitável, mas em abraçá-lo com paz e compreensão. Assim como os estoicos pregavam a ataraxia, a ausência de perturbação, Mestre Oogway demonstra que a serenidade diante dos desafios não é sinal de fraqueza, mas de um domínio superior sobre a mente e as emoções. Aceitação, presença e confiança são as marcas de sua sabedoria, e aqueles que aprendem com ele descobrem que o verdadeiro poder vem da tranquilidade interior. A calma não é um estado passivo, nem uma ausência de emoções, mas uma força ativa que molda aqueles que a cultivam. Ao longo desta aula, exploramos como a serenidade se diferencia da inércia, se manifesta como resiliência e encontra sua expressão máxima na ataraxia estoica. Compreendemos que estar calmo não significa se submeter aos acontecimentos, mas encará-los com clareza e domínio próprio, escolhendo responder ao mundo de maneira consciente, em vez de impulsiva.
Serenidade não é fraqueza, mas força. Não é fuga, mas presença. Não é inércia, mas ação deliberada. Ao iniciar essa jornada em busca da calma interior, cada um de nós se depara com a escolha entre ser arrastado pelo caos ou se tornar um observador firme diante dele. Aqueles que escolhem o segundo caminho descobrem um novo tipo de poder, aquele que vem da mente treinada, do espírito tranquilo e da certeza de que, aconteça o que acontecer, sempre será possível manter o controle sobre si mesmo.